Eu quero, sem demora, convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Vamos caminhar mais um pouquinho. Nesse livro que tem sido tão precioso para mim nesses dias, e eu creio que o Senhor tem falado ao coração da igreja. Eu creio que é um livro que marca muito o nosso tempo. Na verdade, como o próprio Salomão vai dizer, em todos os tempos, esse livro foi precioso. Em todas as eras, porque as coisas elas são iguais. E nós carecemos do mesmo ensino em todo o tempo. E nós vamos abrir então Eclesiastes capítulo 2. Hoje nós vamos ler do verso 12 até o verso 26. Livro de Eclesiastes. Lá no meiozinho da Bíblia, depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 2, do verso 12 ao verso 26. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim acontece a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, com que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho é desgosto, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor lida, ela é eficaz, ela é poderosa. Somente a sua leitura já é suficiente para a salvação do homem, para a mudança da nossa vida. Mas o Senhor nos deu aqui a oportunidade de poder trazer o conhecimento da palavra, expor a palavra e aplicar ao nosso coração. Então peça ao Senhor que aplique essa palavra em seu coração. Faça a sua oração nesse momento. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor está no nosso meio, a palavra é do Senhor, e que a minha boca se cale nesse momento,
o Senhor possa falar de maneira poderosa ao coração da sua igreja. E tudo aquilo que o inimigo tem tentado para impedir que a palavra seja semeada e possa frutificar, o Senhor venha repreender em nome de Jesus. E que nós possamos hoje ser terra fértil, semente lançada e ela possa frutificar 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém e amém. O homem foge de uma grande realidade. Todos nós fazemos isso. Corremos disso. Não queremos pensar nisso. Não queremos considerar isso. Talvez você já saiba o que é, talvez não. Mas eu vou te dizer qual é a realidade que nós fugimos dela. Sabe qual que é? Quer dizer aí? Alguém quer dizer mais alto que eu não ouvi não. Sabe qual que é? A morte. Nós corremos da morte. Nós fugimos da morte. Nós não consideramos a morte. Nós fazemos as coisas como se nós não fôssemos morrer. Nós temos pensado que somos eternos. O homem, ele vive como se a vida dele fosse para sempre. Nós não queremos falar desse assunto. Dificilmente um pai senta com o seu filho pequeno e fala assim, olha, a vida é curta. Olha, a morte é real. Já vi muitos pais não permitir que crianças, filhos pequenos, vejam um ente querido que morreu. E não traz a explicação para essa criança a respeito desse ente querido que faleceu. Porque nós não consideramos a morte, nós não gostamos da morte. E de fato, a morte não era para nós. Correto? Deus criou o homem para quê, gente? Para viver. Deus criou o homem e Ele forma o homem do pó da terra para ter um relacionamento com Ele, sopra nas suas narinas, traz a Ele o fôlego de vida para esse homem viver. Mas nós não podemos desconsiderar que há uma sentença e nós não podemos tratar a morte como algo que não foi estabelecido por Deus. É instituído por Deus, é uma sentença, é a sentença do pecado que eu e você cometemos em Adão. Talvez nós pensamos assim, Adão, um dia eu te pego, pega nada, você é pior que ele. Nós somos piores do que Adão, gente. Mas Eva, deixa o dia que eu encontrar com Eva. Você vai falar assim, Eva, sou igualzinho você, Eva. Porque aquilo é o retrato de nós. Porque um homem pecou e Adão pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade do homem. E uma das sentenças do pecado é a morte. Na verdade, é a principal sentença. Porque quando Deus coloca o homem no jardim, e Ele planta um jardim para o homem, e no meio do jardim está a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala para o homem assim, olha, você pode comer de todas as árvores, inclusive estava ali também a árvore da vida. E o homem tinha vida. E então Deus diz para o homem assim, essa árvore você não come. Porque no dia que dela comer, certamente, irmãos, esta é a nossa realidade. Não tem para onde você correr. E nós vivemos uma realidade ainda um pouco mais complicada, porque quando Deus disse ao homem, certamente morrerá, Ele não disse quando. Ele não disse assim, eu vou estabelecer um tempo exato para que cada homem viva. A morte simplesmente passou a existir. E a morte, ela vem só para o idoso? Sim, irmãos, é para o idoso. A morte, ela pode vir para o bebê no ventre. Mães perdem seus filhos no ventre. Uma vez que o filho já está gerado no ventre, é uma vida, é uma alma. E às vezes esse filho perde no ventre e traz tanta dor. Traz a mesma dor de que esse filho tivesse vivido e sido levado. Morre no ventre
morre criança, morre jovem, morre adolescente, morre adulto e morre o idoso. Porque a morte é uma realidade. Nós só estamos esquecendo de considerar essa realidade. Nós só estamos vivendo a vida como se a morte não existisse. E nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. E nós não consideramos a vida, então nós não aprendemos a viver. Se nós considerássemos que a morte, ela é real, nós viveríamos de maneira diferente. Nós desfrutaríamos da vida de maneira diferente. Nós nos consagraríamos a Deus de maneira diferente. Há alguns anos atrás, fazia-se muito essa pergunta: se você morresse hoje, o que você mudaria na sua vida? E aí, de repente, as pessoas falavam assim: eu ia buscar mais o Senhor. Eu ia orar mais. Eu ia ler mais a palavra. Eu ia abraçar mais o meu filho. Eu ia ter mais momentos familiares. Eu ia descansar mais. Irmãos, a pergunta parou de surgir, nós paramos de responder essa pergunta, e a resposta para isso era sempre assim: então por que você não faz agora? Se você soubesse que ia morrer, você não faria? Por que não faz agora? Por que não desfruta melhor da vida agora? Por que você não lê mais a palavra agora? Por que você não ora mais agora? Por que você não se compromete mais com o evangelho agora? Por que você não descansa mais agora? Salomão, quando ele chega nesse ponto, e aí eu quero trazer aqui uma reflexão, principalmente para você que nos visita, para você que não participou dos cultos anteriores e não viu o que está escrito nos capítulos 1 e 2, do verso 1 a 11. Nós estamos falando de um rei chamado Salomão. Nós estamos falando de um homem que teve toda a sabedoria. Um homem que Deus deu a ele sabedoria que não houve igual nem antes dele nem depois dele. Nós estamos falando que este rei, com toda essa sabedoria, ele foi um rei poderosíssimo e ele teve paz. O que acontecia com os reis? Os reis, eles eram homens de guerra. Eles tinham tomadas de território. Essa era a realidade de reinos. Eles lutavam uns contra os outros. Eles tomavam territórios uns dos outros. Eles tinham as suas guerras pelas conquistas de valores, de terras, de bens, de poderes. E isso era normal. Quando Deus escolhe Israel, o seu povo, esse povo tem que avançar em guerra. E esse povo vai guerrear para que eles então tomem posse da terra. E Davi foi um desses grandes homens que guerreou, e Deus usou esse homem em grandes batalhas, e ele destruiu muitos filisteus, que eram um dos seus maiores inimigos, que é, ainda se você está atento à vida de Israel, ali a briga de Israel com a faixa de Gaza, é a mesma briga, é o povo de Israel contra os filisteus. Uma briga que está aqui, registrada na Bíblia, e essa briga sempre existiu. Mas Salomão não teve isso. Salomão desfrutou de paz. Ele não foi para a guerra. Os seus teóricos adversários, os reinos vizinhos, os reis vizinhos, os povos e os governos vinham tomar conselhos com ele. Vinham conhecer a sua sabedoria, vinham conhecer o seu poder. Salomão, então, agora vai escrever Eclesiastes, e ele está no fim da vida. E, pasmem, o fim da vida de Salomão não passou dos 60. Salomão não foi um homem que viveu mais de 60 anos. Quando a gente vai fazer os cálculos do reinado de Davi, do reinado de Salomão, Salomão reinou 40 anos. E como nós não temos um registro exato ali do dia, quantos anos ele tinha quando ele começou a reinar, nós fazemos um cálculo baseado no nascimento de Salomão. Quando Salomão nasceu. Então, aproxima-se aí dos 59 anos, irmãos. Esse moço viveu muito pouco. Se nós olharmos os nossos homens de 59 anos, aí são garotões, irmãos. São homens fortes. Este Salomão, neste fim de vida, esse é o final da sua vida.
E ele agora está considerando esses 59 anos como velhice. Quando ele vai terminar este livro, ele vai falar sobre a velhice. Talvez não a dele especificamente, mas considerando todo o seu estudo, porque esse homem foi um grande estudioso. Esse homem foi um grande filósofo. Esse homem foi um grande pesquisador. Por quê? Ele começa então a escrever esse livro fazendo as suas pesquisas. E ele começa então no capítulo 1 mostrando que tudo o que tem na terra, tudo isso é vaidade, tudo isso é um sopro, tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é uma fumaça que você não pode pegar. Então ele vai falar do trabalho, ele vai falar das gerações, ele vai falar da criação de Deus, ele vai falar dos nossos sentidos, os olhos que não se cansam de ver, os ouvidos que não se cansam de ouvir. Ele vai trazer tudo isso que a vida tem, todas essas coisas, e ele vai dizer assim, olha, não há nada novo. Tudo que era ontem é hoje e vai ser que dia? Amanhã. É assim. Ele não está falando de avanço tecnológico, ele está falando de funcionamento da vida. A vida funciona do mesmo jeito. E ele está então considerando aqui os seus escritos, e eu preciso que você não perca esse foco. Ele está escrevendo tudo isso com uma visão de quem olha o mundo e olha a vida separado de Deus. Por isso ele vai usar a expressão de debaixo do sol. Um trabalho com que você se fadiga debaixo do sol, todas as coisas que estão debaixo do sol, ele está considerando uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus Cristo, uma vida que o homem vive por si mesmo. Esse homem começa então, no verso 12 do capítulo 1, a buscar sentido na vida. E ele começa então a fazer as suas pesquisas, ele começa a procurar a sabedoria, ele começa a esquadrinhar a vida, ele começa a ver o que o homem faz debaixo do sol, ele começa a se atentar para as obras que acontecem debaixo do sol. Esse homem tem todas as credenciais, ele tem todos os recursos para passear pelo mundo afora e ver como que as coisas funcionam para que ele possa chegar à sua conclusão. Então ele vai olhar a vida e ele vai falar assim, a vida não tem sentido. Nada faz sentido. Tudo é vaidade. Uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, ela não tem sentido. Aí ele faz o seguinte, ele começa o capítulo 2, buscando então satisfação. Então ele vai dizer assim, então eu vou agora experimentar prazeres. Eu agora vou viver essa vida humana na prática. Eu vou viver mesmo, eu vou botar meu corpo aqui agora na roda e nós vamos viver. Então ele começa dizendo assim, eu vou procurar todas as coisas que me trazem alegria. Eu vou buscar alegria, eu vou buscar sorrir, eu vou buscar todos os stand-ups da vida, todos os teatros da vida, todos os palhaços da vida, os circos da vida que possam me fazer rir, e eu vou me alegrar, e eu quero festas que me alegram. E ele diz assim, eu não encontrei nada, isso aí não me alegra, porque toda a alegria que eu encontro, quando aquilo acaba, acaba. Não é permanente. Você dá um sorriso com uma piada, e depois, acaba. Você assiste um stand-up, você passa ali alguns 30 minutos rindo com aquelas piadas inventadas, e quando aquilo termina. E ele começa a enxergar essas coisas, e ele vai entregar-se à loucura, ele vai entregar-se ao vinho, à bebida, e ele vai fazer o que os homens fazem hoje. É álcool, é dinheiro, mulheres e festas, cantores, cantoras, músicos, músicas, mulheres, sexo, dinheiro, prazer. E ele então começa a juntar essas coisas, e ele então começa a ter a busca pelos bens, e ele vai dizer que ele empreendeu grandes obras, fez açudes, plantou ali as suas plantas, as suas árvores, os seus pomares, e ele construiu e arrumou escravos, escravas, e ele teve de tudo, a ponto de dizer assim, olha, tudo que os meus olhos quiseram, tudo que os meus olhos viram, eu não me neguei. E ele então diz no verso 11 do capítulo 2 que não houve proveito. Ele não encontrou proveito em nenhum dos prazeres que o mundo tinha para oferecer para ele. Salomão então, no verso 12, observe que ele vai utilizar sabedoria e trabalho.
Então ele não está repetindo, e aí talvez você lê aqui esse texto e você vai pensar que ele está indo contra a sabedoria ou a favor da sabedoria, ou contra o trabalho ou a favor do trabalho, mas o que ele quer considerar, e ele usa como exemplo a sabedoria e o trabalho, porque ele quer falar agora da morte. Ele quer falar agora de um homem que tem uma realidade. E a realidade do homem é a morte. E quando eu meditava nesse texto, me veio à mente como que isso é nas nossas vidas, porque o que nós mais consideramos na vida, sabe o que é? Conhecimento e trabalho. Você valoriza alguém se ela estudou muito, não é assim? Você valoriza alguém que estudou muito. Pessoa que você chama as universidades, ou você vai fazer um evento grande, você chama quem? Você não chama o seu Zé da Enxada. Você chama o doutor, mestre, pós-graduado, doutorado, PhD. O que mais tem depois de PhD? Nem sei. Porque existe, eles vão inventando. Mas tem um doutorado, faz outro. 5 doutorados, 18 mestrados, 19 PhDs, e aí eles começam a acumular. Porque então você tinha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e aí acabou, e falou assim, não, então vou fazer de novo. Aí eu tinha uma faculdade, agora eu vou fazer outra. Não deu certo, então eu fiz 5. Eu fiz um mestrado, eu quero fazer 2, 3, 4. E aí você vem com aquele homem todo alinhado, e aí ele vem com o seu currículo e ele apresenta na tela todos os seus conhecimentos. Não é isso que o homem valoriza? O homem valoriza isso. Quais são os seus títulos? Salomão está falando disso. Mas nós também valorizamos aquele homem que trabalha muito. E aí você percebe que as pessoas, elas têm orgulho de dizer assim, não, eu estou apertado demais, não, estou trabalhando demais, não, não tenho tempo. E aí, por muitas vezes, eu ouvi pessoas dizendo para mim assim, pastor, eu estou precisando falar com o senhor, mas eu sei que o senhor é sem tempo. Eu falei, onde vocês acharam isso? Quem foi que disse isso para vocês? Que eu estou apertado, que o pastor não tem tempo, que o pastor não tem... Peraí, o meu trabalho é pastorear. Então, se você precisa falar comigo, eu tenho que fazer o quê? Falar com você, esse é o meu trabalho. Mas inventou-se. E agora eu vou falar da vida pastoral. Um pastor que trabalha, um trabalho que eu não sei o que é, que está tomando um tempo dele, e que não está deixando ele pastorear as pessoas. Vocês já perceberam isso? Nossa, mas esse pastor trabalha demais. O que ele faz? Ele faz o quê? Ele pastoreia os membros? Ele instrui os membros? Ele ora pelos membros? Ele evangeliza as pessoas? Ele faz trabalhos missionários? Ele faz trabalhos sociais? Nós estamos com um problema. Porque as pessoas criaram um mecanismo de se apresentar e dizer, trabalho demais. Trabalhei demais. E quando você tem alguém que diz que trabalhou demais, nós fazemos o que com esse cara? Nós valorizamos ele. Nós falamos, você é demais. E aí tem alguém que vira para a gente e fala assim, tem 10 anos que eu não tiro férias. E fala isso com orgulho. Tem 10 anos que eu não tiro férias. Você está em pecado, meu irmão. Você está só em pecado. Só queria falar isso com você. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, o que ele fez no 7º dia? Ele descansou. Você sabe por que a gente descansa? Porque nós não somos ilimitados. Descanso, Deus precisava descansar, irmãos? Deus precisava, gente? Nunca precisou. Por que ele descansa? E ele guarda o seu dia? Para dar exemplo para a gente. Vocês percebem? O Deus Todo-Poderoso, que não é limitado, mostra para nós, seres limitados, que nós precisamos descansar. Porque o homem acha que não pode descansar.
que não deve descansar, porque ele tem essa concepção social de que isso é legal, que isso é bom. E se ele for uma pessoa que trabalha demais, ele vai ser respeitado por isso. Se ele for PhD, se ele for um mestre, um doutor, se ele tiver muitos diplomas na parede, ele vai ser respeitado por isso. Mas respeito, todos devem ter e todos devem dar. Seja um doutor, seja ao jardineiro. Não é pelo diploma que nós damos respeito. Não é o diploma que traz valor ao homem. Porque o Salmo 128 vai dizer: do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Essa é a vida de todo homem, de qualquer homem. Então olha o que Salomão está fazendo aqui. Salomão, ele começa falando da sabedoria. E eu quero falar sobre esse tema com você, que a morte é uma realidade para nós. Esse é o tema que eu quero tratar com você. Então, quando ele vai tratar a sabedoria, ele vai chegar primeiro a uma conclusão. Ele diz assim: olha, a sabedoria é melhor do que a estupidez. Então, considerem comigo, tá bom? Então, vamos ler o texto. Ele começa dizendo assim, olha, no verso 12, ele diz assim, olha, eu passei então a considerar sabedoria, loucura e estultícia. Ele já tinha dito isso no capítulo 1, no verso 17. Ele está repetindo. Ele está falando assim, eu estou estudando esse caso. Eu estou olhando aqui a sabedoria, estou olhando a loucura e estou olhando a estupidez. E eu estou fazendo uma análise disso. E ele chega a uma conclusão aqui no verso 1. Ele diz assim, olha, o que fará o homem, aquele que seguir o rei? O que fará o próximo rei? Ele vai dizer assim, vai fazer a mesma coisa. Não há um rei que possa suceder o outro rei e que vai fazer alguma coisa diferente, porque ele diz que todas as coisas são iguais debaixo dessa terra. Então a primeira coisa que ele chega à conclusão aqui é que não tem um rei melhor do que o outro. Não tem um que possa governar melhor do que o outro. Óbvio que ele está falando aqui de uma ideia desconsiderando Jesus, olhando para as circunstâncias da vida. E, claro, nós vamos ver nas Escrituras que alguns reis foram bons e outros foram maus. Se você considerar, você vai ver que Deus estabeleceu um rei bom. Por quê? Para que o povo seja abençoado. Mas ele estabeleceu um rei mau porque o povo vai ser punido. Então ele vai dizer assim, o que fará o homem que seguiu o rei? Quem é o próximo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Se ele vai ser bom ou se ele vai ser mau, depende do relacionamento dele com Deus. Se você desconsidera o relacionamento com Deus, tudo é a mesma coisa, o desastre é o mesmo, a vida segue do mesmo jeito. Então ele começa a considerar aqui no verso 13. Olha comigo o texto diz, vamos ler o verso 13 e o verso 14, todos juntos? O texto diz... Então, olha a conclusão que ele chegou aqui. Você tem um PhD, um doutor, um mestre, você tem agora um diplomado e você tem um homem simples do campo, ou você tem um estúpido, um insensato, alguém que está vivendo uma vida totalmente bagunçada, sem estudo, sem trabalho, sem nada, alguém que não quer saber de nada da vida. Ele vai dizer o seguinte, olha, melhor do que ser estúpido é ser o quê? Sábio. Preste atenção nisso. Salomão não está desconsiderando a sabedoria como se a sabedoria fosse algo ruim. Porque ele não está tratando de sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, eu perdi muito tempo buscando sabedoria, buscando estudo, fazendo minha faculdade, fiz 2 faculdades, fiz 3 faculdades, fiz um mestrado, fiz um doutorado, mas só que o que acontecer comigo, eu que sou um doutor, um mestre cheio de diplomas, vai acontecer com aquele estúpido que gastou a sua vida para fazer qualquer outra coisa. Que pegou uma mochila, colocou nas costas e foi viajar para o mundo afora às custas dos outros. É isso que ele está falando para a gente. O que acontece com um, também vai acontecer com o outro. Salomão começa a tratar de uma coisa que nós chamamos de equilíbrio. Salomão está considerando a vida e está falando assim, o mundo está desequilibrado.
Porque uns querem demais e buscam demais a sabedoria, e eu busquei a sabedoria e eu corri atrás dela, e outros não estão considerando nada, estão vivendo a vida de qualquer maneira, e tudo isso é estupidez, tudo isso, tanto um quanto o outro, é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Porque ele vai chegar a uma conclusão. Ele vai dizer lá no verso 16, ele vai fazer-se um lamento. Ele vai dizer assim, olha, morre o sábio e da mesma sorte morre quem? O estúpido. O estúpido. Ele vai olhar para essa sabedoria e ele vai no verso 16 dizer assim, olha, a gente busca sabedoria, o sábio está lá e o sábio e o estúpido, os dois vão passar a vida e a mente deles esquece. Esquece. Você que fez uma faculdade, você que fez um mestrado, um doutorado, talvez esteja aqui no nosso meio. Você lembra do seu primeiro ano do segundo grau? Você lembra o que você estudou lá? Você que se formou no segundo grau aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu só lembro de uma palavra que me massacrou, que é um tal de Joule. Eu nem sei o que é isso mais. Eu sei que é um negócio aí da... É o quê? É energia, é isso aí. Nem me pergunte, que aquilo me massacrou. E aí? O que o Joule faz na minha vida hoje? E eu não estou dizendo para você não estudar, presta atenção. Salomão não está desconsiderando o estudo. Ele está considerando que nós precisamos ter foco naquilo que nós fazemos e o nosso foco precisa ser o Senhor. E ele vai começar neste capítulo, nos versos finais, a começar a considerar o Senhor agora. Então nós vamos chegar lá, calma aí. Mas ele está dizendo que é melhor ser sábio do que ser estúpido. Mas ele está dizendo assim, a morte vai chegar para todo mundo. A mente vai enfraquecer de todo mundo. Todos vão se esquecer, as coisas vão se apagar. E o seu diploma na parede não vale nada. Ele é só para provar o seu status e o seu poder. Mas isso não tem valor nenhum. Isso é correr atrás do vento. Mas ele vai considerar também o trabalho. E ele vai dizer assim, olha, eu também fiquei aborrecido. Eu fiquei aborrecido no verso 17. Ele vai dizer assim, eu me aborreci. Aborreci com essa vida. Foi penoso demais, eu estudei demais. Eu gastei muito tempo estudando. Quem aqui não fez uma faculdade, chegou no final dela e falou assim, eu não tive proveito nenhum dessa faculdade. E aí você vai e busca outra. E aí você busca outra. E você não consegue encontrar proveito. É isso que ele está falando. Eu não estou encontrando proveito nisso. Eu estudei, não estou encontrando proveito nisso. O estúpido também, ele não encontrou proveito na vida porque ele não estudou nada. Ele não buscou nada. Ele não avançou nada. Ele não concluiu nada. Tudo isso correr atrás do vento. Mas ele vai dizer, eu aborreci também do trabalho. Mas pense bem. Ele não está dizendo que o trabalho é uma coisa ruim. Ele está olhando para a sua vida, para o seu reinado, e ele está dizendo sobre alguém que correu, trabalhou, não pensou, não viveu, não compreendeu para que serve o seu trabalho, e agora também vai morrer. E ele é muito trágico nessa questão para nós, irmãos. Ele vai começar no verso 18, o texto diz assim, olha, também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Esse homem já está no final da sua vida, preste atenção. Esse homem trabalhou, juntou, lá no capítulo 2, verso 8, ele diz, amontoei tesouros, amontoei prata, amontoei dinheiro, amontoei casas, amontoei vinhas, amontoei. E ele chega aqui e ele fala assim, e agora isso vai ficar para quem? Isso vai ficar para outro. E meus irmãos, e ele faz uma pergunta no verso 19. E quem pode dizer que será sábio ou estúpido? Vamos pensar em Salomão? Salomão, rei de 12 tribos. O povo de Israel, o povo de Deus. Salomão, ele não cumpriu com os mandamentos do Senhor até o final da sua vida. Ele se corrompeu. E Deus disse assim, porque você se corrompeu. Sabe isso tudo que você tem? Sabe esse dinheiro todo? Sabe essas 12 tribos que estão aí na sua mão? Eu vou arrancar de você.
eu vou arrancar de você. E então Salomão deixa toda essa glória, todo esse poder, todo esse dinheiro para o seu filho. Sabe como é que é o nome do filho dele? Roboão. Sabe o que Roboão faz? Ele vai tomar conselhos. E aí Roboão vai tomar conselhos com os homens experientes. E os homens experientes falam assim: ô Roboão, então aqui olha, faz o seguinte, dá uma amenizada. Seu pai, ele terminou a vida e ele foi muito duro com o povo. Dá uma leveza aí. Ele fala assim: peraí que eu vou ali ouvir o conselho dos meus amigos. E ele foi lá ouvir o povo da geração dele. Ele fala assim: aqui, fala com esse povo aí que o dedo do seu pai era o mindinho, fala que o seu é o maior. Você vai pesar a mão agora. Deus faz o quê? Salomão perguntou e a resposta veio depois. 10 tribos são tiradas. E aquilo que Salomão viu, agora é destruído. Ele perguntou, não pôde ver, mas Deus falou com ele. Deus falou assim: olha, porque você errou, porque você pecou, porque você não andou nos caminhos de Davi seu pai, eu vou entregar. Eu vou preservar. Eu vou preservar Judá. Judá vai ser preservado aqui. Por amor a Davi, por amor a mim e a semente de Jessé. Ela vai prosperar. Salomão começa a olhar para o trabalho, irmãos, e ele viu todo o seu trabalho. E quando eu olho para esta pergunta, talvez eu penso que Deus já pudesse ter falado com ele. Salomão, é o seguinte, deu ruim, tá? Você não agiu bem, e tudo que você tem, meu filho, vai ser destruído. Eu vou preservar só uma sementinha. E ele então escreve e fala assim: e agora, para quem será? Oh, arrependimento que eu tenho de ter trabalhado tanto. Oh, arrependimento que eu tenho de ter corrido o mundo e percorrido o mundo para encontrar satisfação na vida. Oh, arrependimento que eu tenho de não ter considerado o Senhor e guardado os mandamentos do Senhor, como cumpriu meu pai Davi. Porque a morte chegou, irmãos. E ele está olhando para a morte diante dele, está falando assim: e agora tudo isso que eu batalhei, tudo isso que eu construí, todo o esforço, tudo que eu fiz, agora vai ficar para quem? Quando ele chega no verso 22, ele diz assim: olha, pois que tem o homem de todo o seu trabalho que se fadiga no seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Ele fala assim: porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. E de noite, não descansa o seu coração. Além de ficar para os outros, você teve todo esse desgosto de trabalho. Você não desfrutou de uma vida com o Senhor, de uma vida onde você pôde usufruir daquilo que Deus colocou na sua mão, para a glória de Deus, para servir a Deus. Irmãos, então Salomão ele vai chegar aqui a uma definição de que a morte é real. Busquei sabedoria, mas essa sabedoria vai acabar. Trabalhei, e isso vai ficar para quem? Construí, fiz, ajuntei, tesouros e tesouros, dinheiro e mais dinheiro. E de repente, a vida se vai. Nós temos visto jovens infartando. Jovens infartando. Nós estamos com homens e mulheres com uma doença, se eu posso chamar assim, chamada burnout, é isso? E por quê? Por quê? Porque o homem está assim. Porque o homem se fadigou debaixo do sol. Porque o homem se empenhou no seu trabalho. Ele desconsiderou que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, e o seu trabalho foi intenso, e as empresas vêm e sugam os homens, e a família vem e suga os homens, a sociedade vem e suga os homens, e nós vamos trabalhando, sem considerar o Senhor. Nós estamos morrendo, gente. Vocês estão percebendo, não? Uma geração que se acha imortal, está infartando aos 30. Infarto era para 60 anos para cima, gente. Nós estamos morrendo, gente.
O ser humano está morrendo, gente. E nós não estamos percebendo isso, gente. E nós trabalhamos, ajuntamos, e você vai morrer, e tudo isso vai ficar aí. E Salomão então começa a considerar o Senhor. Porque você vai fazer o que então? Talvez sua pergunta é, pastor, então vou parar de trabalhar? Não vou estudar? Aí você vai cair lá na estupidez. Você vai cair lá na insensatez. Lá na estultícia. Porque ele começa agora no verso 24. E ele vai dizer uma coisa muito preciosa. Ele diz assim, olha, vamos ler comigo, verso 24. O texto diz, nada há melhor para o homem. Segura aí. Isso é bom demais, irmãos. Trabalhar é bom demais. Comer, beber e fazer com que a sua alma goze daquilo que você fez. É o prazer do trabalho, quando você desfruta do seu trabalho. Qual foi a última vez que você sentou na mesa com a sua família e desfrutou de uma deliciosa refeição? Em paz. Em paz. Qual foi a última vez que você levantou pela manhã, colocou a mesa posta e tomou um café, seja ele pãozinho de sal, irmãos, cafezinho preto? Qual foi a última vez que você se assentou e você desfrutou? Porque você trabalhou, Deus te deu o sustento, do trabalho de suas mãos, comerás, feliz será, e tudo te irá bem, e você assenta na mesa e você desfruta. Irmãos, nós saímos comendo o que tiver na mão. Se comer. E você come na tela do seu computador trabalhando. E você não desfruta de 10 minutos de refeição mais. Quanto tempo você gasta com um prato de comida? Você tinha que gastar 1 hora. Você já parou que 1 hora na frente de um prato de comida é um desastre? Já ficou 1 hora na mesa com a sua família? 1 hora. Comendo, conversando, desfrutando. Salomão, ele começa agora a considerar Deus, e ele começa a olhar para Deus, e ele vai dizer agora no verso 25, olha o verso 25, vamos ver a pergunta que nós temos aí no verso 25, leia comigo, o texto diz, ele faz uma pergunta aqui, deste quem? Deus, porque ele vai dizer assim, olha, no entanto vi que também isso vem da mão de Deus. Comer, beber, desfrutar do trabalho, só é algo que pode acontecer na vida daquele que tem o Senhor. Na vida daquele que consegue desfrutar das coisas de Deus na sua vida. E você consegue descansar no Senhor. Jesus Cristo foi muito enfático quando ele vai dizer para o seu povo, porque vocês andam ansiosos com o que é a vez de comer, beber e vestir. Por que vocês estão ansiosos? Ele pergunta assim, por acaso o Pai Celestial não sabe que vocês precisam de todas essas coisas? Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe, Deus sabe que você precisa. Ele dá uma orientação e ele diz assim, olha, buscar então em primeiro lugar, o quê? E a sua? Essas coisas? Nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem dado a nós. E muitas vezes pode ser, sabe por quê? Porque você não está levando em consideração a Deus. Pode ser que você está fazendo igual Salomão. Pode ser que você está como no capítulo 2. Eu resolvi, no meu coração, dar para mim. Capítulo 2 ele vai dizer assim, eu fiz para mim, empreendi grandes obras, no verso 4 do capítulo 2. Para mim, casas plantei para mim. Edifiquei casas para mim, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. Nestes, plantei árvores frutíferas de toda espécie. Verso 6, fiz para mim açudes. Ele está falando, é para mim, é meu.
Talvez você está desconsiderando o Senhor. E você está fazendo coisas para você. Talvez você está desconsiderando um Deus que te sustenta, que sabe que você necessita de todas as coisas, e está construindo coisas para você. Aquilo que você está juntando para você, desconsiderando Deus, a traça vai comer, o ladrão escava e rouba. E quando você morre, fica tudo aí. E você deixa para quem não trabalhou. E que agora vai comer o seu suor. É isso que Salomão está falando. Porque a realidade nossa é a morte, irmãos. Mas enquanto vivemos, nós podemos considerar que o Senhor, Ele nos dá toda essa possibilidade de desfrutar de um trabalho, onde nós nos saciamos nesse trabalho com prazer, com zelo. Nós comemos e nós bebemos e nós nos alegramos nisso e assentamos à mesa com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Irmãos, o diabo está roubando isso da gente. E nós não estamos percebendo. E a vida está passando. E nós estamos morrendo e envelhecendo. Talvez você vai chegar no final da sua vida e vai dizer como Salomão disse. Que foi que eu fiz? Eu me aborreço de tudo isso. Se eu pudesse, eu tinha estudado menos. Não deixado de estudar. Se eu pudesse, eu tinha trabalhado menos. E não deixado de trabalhar. Se eu pudesse, eu tinha ajuntado menos. Não deixado de ajuntar ou de desfrutar. Ele traz um equilíbrio de quem vive com o Senhor e desfruta do Senhor. E ele vai dizer no verso 26, acompanhe comigo, eu já quero concluir por aqui. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e o quê? Olha, Deus dá o quê para a gente? Deus dá prazer para a gente. Deus dá aquilo que nós necessitamos. Deus não é um Deus carrasco, irmãos. Deus é um Deus que nos faz desfrutar, que nos faz experimentar de coisas preciosas. A diferença é você estar vivendo para Deus e por Deus e considerando o Senhor Deus? Ou você acha que você é imortal e está juntando tudo para você? E está construindo para você? E trabalhando para você, e você trabalha, sua vida passa, você trabalha, você estuda, estuda, faz um curso aqui, aumenta ali, avança ali, sua idade vai passando, chegou aos 40, vou estudar mais um pouquinho, vou trabalhar mais um pouquinho, chegou aos 50, chegou aos 60, preciso trabalhar mais um pouquinho, preciso estudar mais um pouquinho, não dá para ver os filhos, não dá para ver a mulher, não dá para, estou igual radialista aqui agora já. De tanta coisa que você está fazendo. E não tem um limite. Não tem um final. Que dia é o final? Eu quero uma casa de 2 quartos. Deus conhece o desejo do seu coração, te dá uma casa de 2 quartos. Você entra para uma casa de 2 quartos. Sabe o que acontece com você daqui a pouquinho? Eu quero uma de 3. Ai, Deus misericordioso. E aí você vai trabalhando, e você estuda, e você quer um salário melhor, e você avança no salário melhor. E aí tudo bem. Aí você olha para a sua casa assim, mas está faltando uma churrasqueira aqui, né? Quero uma churrasqueira. E aí botou a churrasqueira. Aí depois você quer o quê? Eu quero uma piscina. Aracruz é quente. Ô, irmãos, eu também quero, irmão. Estou doido para botar uma piscina lá em casa. Meu sonho. Eu só não posso morrer por isso. Esse só não pode ser o princípio da minha vida. Esse só não pode ser o objetivo da minha vida. Eu não posso morrer de trabalhar para ter uma piscina em casa. Eu não posso trocar a saúde dos meus filhos, da minha esposa, a minha saúde, a vida com Deus, a minha relação com o Senhor, a minha fé, a minha leitura bíblica, a minha oração, porque eu quero ter uma piscina na minha casa. Vamos considerar que o nosso Deus dá para a gente prazeres, desde que nós o busquemos em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Salomão está considerando agora o Senhor e ele está dizendo assim, olha, é só o Senhor, porque só Deus pode alegrar o homem, só Deus pode fazer com que o homem goze do bem que Ele tem para nós.
Porque o homem pode ter casas, carros, viagens, as melhores máquinas, aquilo que o mundo pode ter de melhor que Salomão teve, e ele pode chegar à mesma conclusão: isso não vale nada. E você vê homens ricos, homens diplomados, morrendo à míngua. Morrendo à míngua. Morrendo no asilo, porque os filhos não querem nem cuidar dele. E não é porque o asilo é um lugar ruim, é porque não quer mesmo esse pai ou essa mãe. Nem honrar os pais, essa geração que vem depois vai honrar. E aí você trabalhou, 60, 70 anos, 80 anos, não para. Quer construir mais, quer fazer mais, quer ir mais um pouquinho, e morreu. E morreu. E você não desfrutou, você não experimentou da graça de Deus. E eu quero finalizar fazendo uma conexão com o que Paulo escreve aos Romanos. No capítulo 14. Porque Salomão, ele começa a considerar Deus. Ele vai dizer: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada. Mas ele vai dizer também que ao pecador, ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Salomão finaliza desse jeito. Ele vai considerar que se você está com Deus, se você anda com Deus, se a sua vida está em Jesus Cristo, se você conhece a Cristo, você tem como desfrutar da vida, observando que a morte é uma realidade. Então você não se preocupa com a morte. Não porque ela não vai vir até você, mas porque depois da morte, o que nós temos depois da morte? Nós temos a glória eterna. Nós temos o céu. Nós temos uma vida eterna depois da morte. Por isso Jesus vai dizer assim: olha, não ajunteis tesouro na terra onde a traça, corrói, o ladrão escava e rouba, mas ajunte o tesouro no céu. É lá o nosso lugar. Se nós não consideramos a vida como uma vida com Cristo, a nossa vida, ela é vaidade. Ela é correr atrás do vento. E Paulo, quando vai escrever aos Romanos, capítulo 14, no verso 5 até o verso 8, ele vai dizer assim: olha, um faz diferença entre dia e dia, outro julga quais todos iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para fazer para o Senhor o faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Você não vive para você e você não morre para você. A vida não é sua. E a vida e a morte são uma realidade. Então ele vai dizer no verso 8, vamos ler todos juntos? Verso 8, o texto diz: porque pronto. Considere a vida no Senhor. Salomão começa rapidinho a descobrir assim: olha, a morte está aí. Ela está aí. Você não sabe qual é o seu dia. Você pode morrer aos 20, aos 30, aos 40, aos 60, aos 80. Deus pode dar graça a você viver 100. Mas você não é imortal. E se você come e dá graças a Deus, e é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seu trabalho está te matando? Começa a pensar por quê. É porque você está trabalhando para a glória de Deus? Você não consegue assentar à mesa com seus filhos? Por quê? Os dias são maus, irmãos. Os tempos são ruins. Mas nós não vamos lutar por isso?
Nós vamos continuar dormindo e acordando, nesse agito que o mundo tem oferecido para nós? Espero que na semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente chegue ao capítulo 3. Porque depois de começar a considerar o Senhor, Salomão começa a tratar do tempo. E eu queria que você saísse daqui hoje pensando que a morte, ela é real. Então cuidado como você vive a vida. Cuidado como você, ou aonde você dedica a sua vida. Se você vive, viva para o Senhor. Porque se você viver para o Senhor, quando você morrer, você vai morrer para o Senhor. E aí você vive de novo. Agora para uma vida eterna. Agora não mais com dores, com peso, com fadigas. Mas um lugar onde não haverá mais dor, mais lágrimas, a morte não existirá. É o lugar da sua eterna habitação. Mas para isso você precisa considerar que a morte ela é real. Então você precisa viver para Cristo. Cuidado com o é meu, eu quero, para mim. Cuidado com as grandes obras que você quer edificar. Se ela está roubando você de Deus, você está com um grande problema. Porque isso é vaidade, é correr atrás do vento. E se você fizer isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai perder seus filhos, vai perder seu casamento, vai perder a vida. E o que você construiu vai ficar para quem? Sabe lá. Você não sabe. Ah, mas meus filhos... Sabe lá. Se os seus filhos serão sábios ou estúpidos. Sabe lá. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Descansa no Senhor agora. Peça ao Senhor que alinhe o seu propósito de vida. Peça ao Senhor que alinhe a sua vida conforme o seu trabalho, conforme as suas posses, conforme os seus estudos, a sua busca pelo conhecimento. Peça ao Senhor que alinhe todas essas coisas com a vontade dEle. Peça ao Senhor que alinhe a sua vida para que os seus estudos, o seu trabalho, a sua família, a sua casa, sirva ao Senhor e viva para o Senhor. Para que vivendo, você viva para o Senhor. E se os seus olhos se fecharem, seja qualquer momento da sua vida, você morrerá com o Senhor. Basta você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero o Senhor. E eu preciso do Senhor. Para que você aprenda com Salomão e não tenha que aprender com a sua queda. Para que você aprenda com o outro que já aprendeu e já viveu. E você então começa a buscar o descanso do Senhor. E você então começa a desfrutar daquilo que o Senhor tem dado a você e colocado nas suas mãos. Talvez aos olhos de uma comparação, e esse é um problema nosso. Você vai se comparar com outros e você vai achar assim: ah, mas o outro tem mais do que eu. E você quer ter como o outro tem. O nome disso já é cobiça e é pecado. O Senhor Deus te deu aquilo que você precisa, porque Ele sabe que você precisa. E se você glorificar a Deus com o que você tem, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Glorifique a Deus pelo que você tem. Glorifique a Deus pelo seu trabalho, mas não deixe que o seu trabalho tome o lugar de Deus. Glorifique a Deus pela sua casa. Ah, pastor, mas eu moro de aluguel. Glorifique a Deus, porque Ele te deu o trabalho para você ter um dinheirinho, para você pagar o seu aluguel e viver a sua vida. Guardado diante do Senhor. Glorifique a Deus e peça para que você possa desfrutar de uma boa refeição, com paz, com tranquilidade. Os dias são maus, irmãos. Maus. Estamos cansados.
Me incluo aqui. Porque muitas vezes corremos atrás do vento. Muitas vezes buscamos aquilo que o Senhor não quer que a gente busque. E talvez você tenha estado nessa circunstância. Você tem hoje a oportunidade de se colocar diante de Deus. De repente sua família está por um fio. E você pode hoje falar: Senhor, me acode aqui, Senhor, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero construir nada para mim, dinheiro para mim, coisas para mim, sabedoria para mim. Quero viver para o Senhor, para que a minha família seja restaurada. De repente você está doente, irmão. E você pode dizer: Senhor, cheguei até aqui, estou doente. E você se coloca diante de Deus porque o Senhor é o único capaz de te curar. O Senhor é o único capaz de trazer ao seu coração a paz que excede o entendimento. O Senhor é o único capaz de dar a você o descanso que você precisa. Salomão enxergou isso. E eu creio, irmão, que se você tem estado doente por causa de uma rotina massacrante desse mundo, o Senhor pode te curar. Ele pode te erguer, Ele pode te levantar. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus que governa o mundo, Ele é o Deus de toda a terra. E você não precisa ficar doente, porque quem está te matando é o mundo. Quem está te massacrando é a rotina. Quem está te massacrando são os homens e as vontades dos homens. Não se renda às vontades dos homens. Não se renda a elas. Descansa no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. No Senhor você acha descanso para a sua alma. Não deixe o mundo te massacrar. Saiba que a morte é uma realidade. Enquanto você vive, viva para o Senhor. Faça da sua casa um lugar de bênção. Faça do seu trabalho um lugar de bênção. Faça do seu lazer um lugar de bênção. Faça de todos os momentos da sua vida momentos de bênção. Não deixe o mundo te massacrar. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está diante de nós e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou ensinamentos para que nós possamos viver bem aqui nessa terra com o Senhor, enfrentar as lutas que enfrentamos, passar pelos desafios que passamos, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, firmemente, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. E nós sabemos que a morte é real, Senhor. Sentença do Senhor para nós. Por isso, meu pedido para esta igreja, para cada pessoa que entrou aqui nessa noite, é que o Senhor nos faça desfrutar destes dias no Senhor, descansados no Senhor, confiados no Senhor, porque o dia que o Senhor chamar a gente, está tudo em paz, está tudo certo. Nós não vamos nos preocupar com aquilo que vai ficar para trás. Nosso legado é diferente. Nosso legado é de homens e mulheres que servem ao Senhor, que buscaram o Senhor e que desfrutam da graça do Senhor. E que isso seja uma realidade na vida dos nossos irmãos. Não deixem, Senhor, que as empresas o massacrem. Não deixe, Deus, que os desejos os massacrem. Não deixe que as suas conquistas os massacrem. Não deixe que os seus relacionamentos os massacrem. Mas que possamos estar hoje descansados no Senhor, na força do seu poder, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o guarda de Israel. E em breve, quando fecharmos os olhos aqui nessa terra, se vivemos para o Senhor, vivemos. E quando morrermos, vamos morrer para o Senhor. E então abriremos novamente os nossos olhos na glória, na eternidade, onde viveremos para sempre, sem o peso e o jugo do pecado. Traz essa verdade ao nosso coração. Consciência de uma devoção intensa, real e verdadeira a Cristo e a sua palavra.
e nos faça viver bem, para a glória do seu nome. Leva-nos em paz, nos guia a uma semana de reflexões, para a honra e glória do nome do Senhor, que eu te oro e te agradeço. Amém